Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigno para mais um vídeo artigo, uma meta-análise muito bacana falando sobre o impacto do exercício físico, tanto na prevenção como na melhora da qualidade de vida das pessoas portadoras de doença de Alzheimer, né? Estamos no mês roxo e laranja, né, trazendo muitas preocupações referentes à saúde e uma das doenças acometidas é o Alzheimer, em que no mês de fevereiro a gente tenta falar um pouquinho mais, tenta conscientizar, trazendo informações que possam ajudar as pessoas a ter melhor qualidade de vida, tá bom? Então, vem comigo. Então, esse aqui é o nosso artigo, um artigo publicado em 2022, uma importante revista, né? Lopes Ortiz e colaboradores, falando, né, abordando, introduzindo o tema, né, trazendo que o Alzheimer é uma das principais demências, né, da população envelhecida, ainda que a atividade física é um dos tratamentos não farmacológicos que ajudam, né, a melhorar a vida dessas pessoas, assim como prevenir, né, e as revisões recentes têm mostrado vários resultados e a ideia é tentar sintetizar isso, né, tentar afunilar o conhecimento para um ponto mais central, tá bom? Então, resumir as evidências sobre atividade física, risco de Alzheimer e os efeitos do exercício na progressão da doença. Esse é o objetivo do nosso artigo. Lembrando que nós estamos no mês de fevereiro, né, um mês de conscientização roxo e laranja, trazendo vários aspectos deste mês. Eu já fiz um vídeo falando sobre ele e hoje a gente vai se ater especificamente ao Alzheimer, né? O Alzheimer, que é uma doença que pode acometer até um terço da população envelhecida, né, os idosos nonagenários, e à medida que, como a gente vê nesses dados aqui, à medida que a gente vai envelhecendo, a prevalência aumenta, então a partir dos 60 anos a gente já está aí com 1, 2% dos idosos acometidos, e vai a 10% quando chega na próxima década, 20 a 30%, superando os 30% na nona década. E aí é importante que a gente entenda um pouco também dos sintomas dessa doença, né? Primeiramente, né, é uma perda, primeiramente não necessariamente nessa ordem, mas a perda da memória, né, esquecendo informações recentes do que acabou de acontecer, uma desorientação geral, né, confundindo datas, momentos, lugares, né, podendo levar a pessoa a estar perdida, sem saber onde ela está. A linguagem, né, problemas na comunicação entre as pessoas, né, conseguir achar as palavras certas para falar o que quer falar, né, às vezes começa uma conversa, não termina ela, já começa outra. Vai alteração no humor e no comportamento, né, fica um pouco mais triste, já se irrita de forma mais fácil, se tornando mais agressivo, e tudo isso leva a uma dificuldade nas atividades diárias, né? Aquilo que era simples uma vez, tomar um banho, pagar uma conta, né? Tudo isso se torna mais difícil, né? E uma atenção especial até a questão da medicação, né? O fato da pessoa não ter mais essa cognição tão bem elaborada dificulta o controle, né, de tomar os seus medicamentos. E a importância da família e das pessoas próximas estarem junto justamente para auxiliar nesses controles, tá bom? Então o estudo ele foi uma grande meta-análise, né, chamada de guarda-chuva, com várias meta-análises e outros estudos, né, trazendo dados sobre atividade física e a incidência, e né, que tivesse essa relação. Os estudos foram prospectivos, caso controle ensaios clínicos randomizados, né, os estudos mais robustos, e a qualidade metodológica foi avaliada também para se garantir um bom resultado com consistência e sem vieses exagerados. Antes de ir para os resultados, né, deixa eu dizer para vocês que o canal consta com várias informações sobre o impacto do exercício físico em diferentes síndromes e doenças, né? Eu tenho um trabalho muito bacana aqui falando sobre os idosos em condições especiais, né? Então, uma meta-análise bacana falando sobre o impacto do exercício. Eu tenho um artigo muito bacana falando sobre atividade física e doença de Crohn, né, que oportunamente fiz em homenagem à minha falecida irmã, né, que era acometida por essa doença. E eu fiz uma live muito bacana com a minha querida professora e colega Stephanie Pinto, né, onde a gente falou sobre exercício físico e câncer de mama. Então, entra no canal, te inscreve lá, compartilha com os colegas e aprende um pouquinho mais aí sobre o que a ciência tem a dizer sobre a atividade física e o exercício, ok? Então vamos aos resultados, né, gente?
Aqui falando sobre o impacto da atividade física como prevenção ao Alzheimer, né? A prevenção de se ter o risco de se ter o Alzheimer, quanto a atividade física pode contribuir. Então, os resultados dessa meta-análise nos mostram que alta atividade física reduz risco de Alzheimer, tanto atividade moderada, assim como fazer com maior volume de exercício, né? Ou seja, seguindo as recomendações da OMS, que são 2 horas e meia por semana de exercício, né? Você ter esse hábito de fazer uma atividade física moderada, você ser mais ativo, você seguir as recomendações mostram que a chance de você ter Alzheimer reduz em 40%. Também sujeitos mais ativos, né, numa outra análise, dependendo do instrumento utilizado. E, por último, evidência apresenta baixa heterogeneidade dos principais achados. O que quer dizer isso? Quer dizer que os diferentes estudos encontraram respostas muito parecidas, né? Todos eles convergiram num ponto, foram um pouco heterogêneos, né? Às vezes você encontra dados que dizem, esse melhorou, esse não melhorou tanto, esse piorou. Aqui não, aqui a gente teve estudos muito direcionados no sentido de dizer, olha, fazer atividade física realmente diminui a chance de você ter Alzheimer. E na discussão desse artigo sobre o mesmo tópico, né, ele ainda fala, os autores ainda discutem, né, mostrando que a evidência forte que sustenta o efeito protetor da atividade física contra o Alzheimer, a magnitude do efeito é consistente em diferentes volumes, fazer mais ou fazer menos já ajuda, tá? E não foi confirmada uma relação de dose e resposta, ou seja, faço mais exercício, tenho mais proteção? Não, isso não foi encontrado. Então, fazer um pouco, fazer mais ou menos, fazer mais, tudo isso faz com que você diminua o risco de ter a doença. E os resultados são mais robustos quando seguem as recomendações. Então, importante que saber que fazer as recomendações causa um impacto na prevenção, né? E importante se lembrar, né, que a atividade física acaba sendo uma estratégia preventiva que é acessível. Você pode caminhar na rua, você pode ir procurar uma academia, você pode praticar algum esporte, né, que tem um baixo risco, né, você não tem praticamente um efeito colateral quando bem feito, né, e isso é importante que se diga, ok? Quando a gente vai aos resultados, pensando em como o exercício físico atua nos pacientes já acometidos da doença, vamos ver os resultados que nós temos aqui. Olha só. Exercício melhora a cognição global, essa pessoa consegue melhorar no seu aspecto cognitivo, de pensamento, né? O exercício melhora o equilíbrio, que é um grande problema também com o passar dos anos, né? Então, exercício facilita para minimizando as chances de riscos de quedas. Melhora o alcance funcional, a pessoa consegue fazer suas tarefas do dia a dia com mais facilidade. A função física global como um todo, né, também é melhorada nesse sentido. E com tudo isso você tem mais independência, né, conseguindo fazer o seu dia a dia com forma mais autônoma, né, sem precisar tanta ajuda, né. Claro que ainda vai ter ajuda, claro que ainda vai ter desequilíbrios, mas tudo isso o exercício ajuda a dar uma pequena melhora, melhoras significativas, consistentes, ou seja, manter-se ativo é uma estratégia que, apesar da dificuldade que é fazer o exercício com a doença, é importante que a gente tenha ajuda, uma boa orientação para que isso aconteça, ok? A discussão do artigo sobre esse aspecto também diz ainda o exercício atua como uma terapia coadjuvante no tratamento. Importante, né, gente? Sempre que a gente fala no benefício do exercício, a gente tem que entender que muitas vezes só ele não vai resolver o problema, né? Ele vai ter melhoras, mas você precisa manter seu tratamento médico, se for o caso da doença, um tratamento psicológico, cada caso com a sua peculiaridade, né? O exercício aeróbico apresenta um benefício cognitivo mais consistente, né? Na discussão do artigo, ele traz a importância do exercício aeróbico, das caminhadas, dos exercícios de longa duração. Os protocolos variados geram resultados um pouco mais heterogêneos, né? A gente não tem exatamente assim um ponto, faça isso e o resultado é esse, então a gente tem muita divergência nesse sentido. Os benefícios físicos mostram menor heterogeneidade que cognitivos, né? Então, isso também é importante. No parte físico, isso é mais consistente. E, por último, ainda falta evidências para definir a dose ideal. Ainda não temos exatamente
um padrão a dizer assim, ó, é isto aqui. Parece que várias doses causam benefícios também bastante semelhantes, ok? Então, aqui nesse próprio artigo tem um quadrinho bacana, se você quer usar numa apresentação, você pode ir lá pegar o artigo está aqui na sua referência na descrição, mostrando que, né, enquanto a intensidade a gente não sabe exatamente como isso acontece, não temos essa intensidade pré-definida, mas em termos de volume, tanto a moderada como o volume mais alto, mostraram-se efetivos. Pessoas que são fisicamente ativas e seguem as recomendações têm benefícios estatisticamente comprovados, e ser mais ativo de forma geral, né, mesmo não seguindo as recomendações, também mostra já um efeito protetor no sentido de ter a doença. E quando a gente vai para os benefícios do exercício, né, os benefícios na qualidade de vida e psicológicos não são ainda totalmente claros, né, porque a doença ela é um tanto quanto agressiva, e mesmo que você melhore alguns aspectos, como a independência, a performance física e cognitiva, né, onde a gente tem resultados consistentes comprovados, de forma geral a qualidade de vida e os aspectos psicológicos ainda não são tão representativos assim, tá bom? Então, um quadrinho legal, bacana para você poder tratar desse assunto com as pessoas que têm a doença, e você poder usar isso numa apresentação para esclarecer as pessoas, no sentido de prevenir a doença. É importante que a gente, como profissional da área da saúde, seja atento e faça o papel de promotor de educação em saúde. Bem, como conclusão então, né, gente, nós temos então a atividade física sendo consistentemente reduzindo o risco da doença, alcançar as recomendações da OMS está ligada com a melhor incidência da doença. O exercício físico, quando feito em pessoas com a doença, melhora a cognição, função física e o dia a dia, funcionalidade. Efeitos do exercício são pequenos a moderados, porém são clinicamente relevantes, é importante. Você mesmo melhorando só um pouco, você já tem uma melhora clínica importante. E as evidências são mais consistentes para os desfechos físicos do que os cognitivos, né? O aspecto cognitivo melhora, mas não tanto, mas fisicamente, funcionalmente, isso é mais perceptível. Como uma aplicação prática, né? Incentivar a atividade física lá em todas as décadas, né? Mas certamente, né, a partir da quinta década, você mantenha-se ativo para você poder ter uma chance menor, né? Uma chance maior de prevenção. O exercício pode usar como terapia complementar, então isso é importante. Fazer exercício é importante quando você está acometido da doença. Priorizar exercícios aeróbicos, né? Pela consistência dos resultados que foram apresentados. Ganhos funcionais podem retardar a perda de autonomia. Isso é fundamental, acho eu que é o mais importante, né? Se nós pensarmos, né, ter a pessoa capaz ainda de se ajudar, é importante para a pessoa, é importante para os familiares que estão próximos. E os protocolos devem ser individualizados, né? Não dá para imaginar um treinamento coletivo. Então a gente tem que pensar num treino individualizado dentro da realidade de cada pessoa portadora do Alzheimer, ok? Algumas considerações importantes ainda, né? Gente, como já falei anteriormente, o exercício não cura, mas ele ajuda a retardar esse declínio, né? Você previne, quem sabe você vai demorar mais tempo e até ter com sintomas menos graves à medida que você tenha a doença, né? Os efeitos do exercício são pequenos, mas são relevantes, né? Porque essa é uma doença que é progressiva e é irreversível até então. Nossa medicina está bastante avançada em termos de estudos na área, mas ainda não temos uma cura, então você retardar os sintomas é o que nós temos de melhor a ser feito. O maior benefício ocorre quando o exercício é iniciado precocemente, isso é fundamental. Protocolos variados explicam parte dessa heterogeneidade, então nós temos estudos muito diversificados e as evidências reforçam que o exercício é uma estratégia populacional e clínica de baixo custo e que é muito importante. Tá bom? Gente, espero que tenha gostado. Compartilhe aí com seu familiar, compartilhe com os amigos aí que tem o Alzheimer presente na vida da família. E é uma estratégia que pode ajudar a pessoa, né? O exercício físico é uma estratégia que pode ajudar, tanto na prevenção como na melhora da qualidade de vida. Tá bom? Um forte abraço e até mais.